Bom dia, rapaziada. Um salve aí para todos, todas e todes. Bem-vindos a mais uma edição do Criando Criadores. Em 2020, nesse formato online. Essa é a terceira edição do programa. A gente está tendo essa experiência aí pela primeira vez, um novo desafio. A gente ter que se reinventar e fazer esse curso online. Meu nome é Tomás Gonzaga, eu sou sócio-diretor da Singulado, que é uma consultoria, uma produtora de ativação social. A gente basicamente desenvolve projetos culturais e sociais em parceria aí com institutos, fundações, empresas. Eu tenho um pouco de experiência nesse corre e vou tentar compartilhar um pouco com vocês nessa aula de hoje. Muito feliz de estar aqui, abrindo mais uma edição desse projeto que para mim é tão especial. Uma parceria muito, muito, muito potente com essa galera do Movimento Cultural Hermelino Matarazzo. É um trabalho que eu respeito e admiro muito e sou muito honrado de, mais uma vez, estar sendo recebido aí nesse ambiente virtual, mas vocês vão saber também mais para frente. Também seremos recebidos no ambiente real e na aula que vem vocês vão ter oportunidade de conhecer um pouco mais o trabalho do Movimento Cultural Hermelino Matarazzo, para quem ainda não conhece. Então, muito feliz de estar de novo nessa parceria. Um salve aí para a rapaziada do movimento, respeito máximo aí pelo corre de vocês. Também dá um salve aí para toda a equipe do Criando Criadores. A gente não faz nada sozinho, tem uma equipe maravilhosa que também vocês vão ter a oportunidade de conhecer daqui a pouco no nosso bate-papo no Zoom. Então também dá um salve aí para todo mundo da equipe. Obrigado pelo corre até aqui. Essa edição foi bastante desafiadora, com idas e vindas, mas enfim chegamos e vamos abrir mais um Criando Criadores. E vamos que vamos. Rapaziada, estou aqui então tentando fazer essa aula online. Já peço desculpa de antemão se não der muito certo, se eu patinar aqui. Estou acostumado a fazer algumas apresentações, mas online assim é a primeira vez, então já também peço um pouco de compreensão de todo mundo. A gente vai desembolar esses desafios juntos. Espero que a gente consiga transmitir para vocês tudo que a gente gostaria também nesse formato aqui online. Vou começar a apresentação agora. Hoje a ideia é falar um pouquinho do Criando Criadores, tá? De como vai ser esses próximos dias e semanas com a gente juntos e falar um pouquinho do contexto que eu enxergo aí para a produção cultural, tá bom? Vamos nessa! Bem, como eu disse, me chamo Tomás Gonzaga, de novo é um prazer estar aqui com vocês. Eu fundei a Singulado Produções depois de passar mais ou menos 10 anos trabalhando em produtoras, coletivos, em parceria com artistas. Antes de abrir a Singulado, eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos muito legais, como Natura Musical. Participei um pouco da concepção desse programa, então a Natura queria ali no momento lançar um programa de incentivo fiscal para o investimento em música, para trabalhar alguns dos valores da marca que tinha na pirâmide da Natura, que um deles era a brasilidade. E aí a gente foi atrás, criamos critérios, indicadores de seleção, ferramentas, mapeamos oportunidades de investimento e criamos hoje o que é o Natura Musical, que é um programa que tenta ser um pouco mais democrático que a média, porque a seleção é feita toda por meio de edital, então qualquer um pode se inscrever. O edital está inclusive aberto até segunda-feira, fecha aí na próxima segunda. Então tive a oportunidade de aprender bastante ali. Já trabalhando na Singulado também, tive a oportunidade de colaborar com um coletivo lá da Zona Sul, chamado Associação A Banca. Se vocês não conhecem, procurem conhecer o trabalho do DJ Bola e do Macarrão, que são as lideranças lá. É muito, muito potente lá na Zona Sul também. Trabalho primeira linha, firmeza. Eles tinham um projeto de fazer um festival, de levar o Racionais para tocar
num evento de graça lá no Jardim Ângela, e aí eu consegui fazer a ponte do Bola com, na época, as Casas Bahia, conseguimos um patrocínio e o projeto aconteceu lindamente lá. Também já tive a oportunidade de trabalhar com o Festival Coquetel Molotov, a gente trouxe o festival, que é um festival lá de Recife, a gente trouxe para São Paulo em 2018. O Criando Criadores, que foi um projeto que nasceu de um interesse particular meu, de trabalhar com cultura periférica. Eu não sou de Quebrada, eu tive condições muito privilegiadas aí de formação. Meu pai é professor de universidade, minha mãe é funcionária pública. Eu tive acesso a boas escolas e faculdade, mas sempre tive um interesse muito genuíno, sempre tive muitos amigos de Quebrada e sempre frequentei muitos eventos e sempre tive muito próximo de uma cena mais periférica e sempre me encantou muito o potencial criativo que eu via nas quebradas, né? E às vezes ia para o centro e ouvia as pessoas falando, porque em Berlim tem um projeto colaborativo muito legal e porra, mano, dá um rolê aqui na quebrada da sua cidade, você vai entender o que é processo colaborativo, o que é mutirão. E eu ficava meio incomodado com isso e comecei a me conectar. O Bola foi um dos caras que abriu muitas portas para mim. A Tatiana Ivanovic, não sei quem teve a oportunidade de conhecê-la, infelizmente já partiu, mas era uma pessoa que tinha um trabalho muito forte de produção cultural e de potencializar criatividades e trabalhos que ela admirava na quebrada. Então eu tive esse interesse, fui buscando me conectar e desenvolver esses trabalhos, até que a ArcelorMittal, que é a empresa que patrocina esse projeto, procurou a gente para desenvolver um projeto voltado para a Zona Leste, e aí a gente concebeu isso junto aí com o movimento, o Criando Criadores, que no conceito original, como a gente fez as outras 2 edições, após esse curso, os alunos poderiam ter acesso a um recurso para produzir o seu próprio evento, né? A gente, com isso, fez 2 edições do Festivarte, foi o nome que os alunos da última edição batizaram esse evento, e fizemos aqui do lado, não, né, porque está cada um na sua casa, mas lá do lado da ocupação Mateus Santos, na Praça Benedito Ramos, a gente montou um palco lá. No primeiro ano foi MC Sofia, Rincon Sapiência, Samba do Tempo. No segundo ano a gente levou o Sombra, Mental Abstrato, Drica Barbosa, enfim, a gente fez umas bagunças boas. Esse ano a gente vai fazer o evento mais online, né? Mais não, totalmente online, onde vocês vão ter a oportunidade aí de participar de alguns passos dessa construção aí, principalmente na produção das lives e eventualmente de podcasts, tá? Eu conto um pouco desse meu rolê para vocês saberem um pouco de onde eu venho, o que eu já fiz, e poderem me acessar. Eu estou super à disposição. Espero que esse formato online não distancie a gente. Eu estou super à disposição. No final da apresentação, meus contatos, meu e-mail, meu Instagram, meu Facebook, vai estar tudo à disposição. Podem me escrever, podem me chamar no Zap se tiver dúvida, quiser trocar ideia, angústia. Chamar para cerveja ainda não pode porque a gente não está aglomerando, mas em breve até para tomar cerveja eu vou estar aceitando os convites. Então é isso. Quis fazer um pouco esse preâmbulo para contar um pouquinho de onde eu venho, tá bom? Vamos falar um pouco do Criando Criadores 2020? Então esse é o desenho do Criando Criadores 2020. Vocês já receberam isso por e-mail, mas acho que vale a gente repassar aqui. Primeiro, como a gente desenhou esse curso, né? A gente desenhou as aulas sempre sábado e domingo às 10 da manhã, aqui no canal do YouTube. Eu sugiro que durante as aulas vocês anotem as dúvidas, questões que vocês tenham, fiquem à vontade para mandar aqui no chat. E assim que terminar a aula, a gente posta um link aqui, e aí a gente abre uma sala no Zoom para a gente poder bater um papo, poder se conhecer e poder estar mais próximo, tá? Então hoje eu estou dando essa introdução do curso, vou falar um pouquinho sobre o que é esse universo da produção cultural, um cheiro. Amanhã vai ter o pessoal do Movimento Cultural Hermelino Matarazzo falando um pouco do território da ZL, contando um pouco do rolê e do corre que eles já vêm fazendo
há mais de 10 anos no território. No dia 23, aí se liguem, é uma outra ação, né? Além das nossas aulas, a gente tem o que a gente chama de bate-papo. A gente busca trazer profissionais do mercado, artistas, produtores, para trocar uma ideia sincera e direta com vocês sobre o fazer, né? Sobre o dia a dia. Na próxima quarta-feira a gente vai trocar uma ideia com a Anelisa Assunção, é uma compositora, cantora de São Paulo. Eu particularmente admiro demais o trabalho da Anelisa, acho que ela é uma figura que tem uma coerência muito grande entre o discurso e a prática, e tem uma história de vida particular por ser filha do Itamar Assunção, que na minha opinião foi um dos grandes músicos aí da história da música paulistana. Eu sou muito fã do trampo do Itamar. Já também subiu para o outro universo, mas continua com a obra aí rendendo e nos presenteando aí com o seu trabalho. Assim. Para quem não conhece, eu sugiro muito que escutem Itamar Assunção, que procurem saber, tem uns documentários legais aí na internet. Realmente foi um cara iluminado. A Anelisa é filha dele e desde pequena nasceu nesse universo artístico. Então, diferente de outros artistas que já tiveram aqui conversando com a gente, como por exemplo o KLJ, o DJ do Racionais, quando ele contou pra gente que ele tinha um emprego, uma carteira assinada e tal, e começou a fazer discotecagem, colocar som, e que uma hora ele teve que decidir, eu vou abandonar minha carreira de carteira assinada, segurança, e vou virar DJ. E as dificuldades que ele teve para fazer essa virada na vida dele, né? A Anelisa vai trazer outro tipo de experiência, uma experiência de como consolidar um trabalho artístico, e talvez também vai trazer essa experiência de sempre ter a referência do pai próximo, né? Então acho que vai ser legal o bate-papo com ela. E aí se liguem, os bate-papos acontecem dia de semana, às 8 horas da noite, tá? E aí a gente vai direto pro Zoom, a gente não abre aqui no canal do YouTube, beleza? Então, Anelis, 8 horas da noite, próxima quarta-feira, tá bom? Vocês vão ter a oportunidade de conversar diretamente com ela, acho que vai ser bem legal. Depois, no final de semana que vem, a gente vai ter 2 aulas, uma de planejamento, onde a Cris, que é outra parceirona nossa, vai ter a oportunidade de elaborar um pouquinho mais com vocês o que é um projeto, como a gente planeja um projeto, como a gente constrói um projeto cultural. E na sequência a gente vai ter uma aula aí de educação financeira, orçamento e finanças, onde a gente vai começar a falar um pouquinho de um tema que é muito importante na produção cultural, que é a gestão financeira, né? A gente no Brasil, infelizmente, não é educado, isso deveria ser ensinado na escola. A gente não sabe cuidar da nossa grana, a gente não é ensinado a fazer isso, a gente não faz conta, a gente está sempre no corre para fazer, para pagar, para fazer, para pagar, para fazer, para pagar. A gente não tem uma visão de longo prazo e isso independe de quanto você tem. Eu estou falando de como você gasta, né? Então, são conceitos muito importantes quando a gente está falando aí de gestão de projeto. Eu tive que me desenvolver muito pessoalmente nessa área, eu não tinha referência nenhuma de finanças e para poder fazer os projetos que eu fiz eu tive que estudar e aprender um pouco, porque senão não faz, tá? Por isso que a gente traz essa aula de conceitos iniciais, pelo menos, para que vocês possam ter contato com esse universo e saber aonde pesquisar e ter referência. Tem muita gente fazendo treinamento aí online, tem muito conteúdo legal no YouTube, então vamos se ligar aí nessa missão da educação financeira, porque é algo bem importante para quem quer trabalhar com gestão de projeto cultural, tá bom? No dia 30 vamos ter uma super presença num bate-papo, também 8 horas da noite, Black Alien vai estar com a gente, puta honra ter o Black Alien com a gente nesse ano, um dos monstros aí do rap, do hip hop brasileiro. Também sou muito fã do cara. No passado a gente tinha tentado fazer uma parceria que infelizmente por questão de agenda não rolou, mas conseguimos esse ano, então ele vai estar com a gente no dia 30 também para levar esse papo com vocês, beleza? Depois a gente vai ter 2 aulas no outro final de semana, que é produzindo em tempos de isolamento, né? Então como que essas alternativas digitais, e aí de novo vamos aprender bastante com a galera do Movimento Cultural Hermelino Matarazzo,
que é essa moçada que tem o espaço físico, que é a Ocupação Cultural Matheus Santos, e que do dia para a noite teve que fechar o espaço físico, a galera não podia estar lá mais junto por causa de isolamento, e o trampo da produção cultural não podia parar. E acho que a galera deu aula aí para muita gente, e eles vão contar um pouquinho o que eles fizeram e o que eles vêm fazendo, tá? Depois, na sequência, a gente vai ter uma aula de dicas de como produzir sua live, ferramentas que você pode usar, boas práticas. Então, isso tudo vai estar rolando também. Então, vai ser uma aula muito legal. E aí, depois, no dia 6 de outubro, tá? Vamos ficar atento aí que o dia 6 de outubro, diferente das outras lives com a Annelise e o Black Alien, que foram quarta, com o Sérgio Vaz, vai estar com a gente na terça, dia 6, às 8 horas da noite, também no Zoom. Lembrando que vocês sempre vão receber 1 hora antes no e-mail cadastrado o link, tá bom? Então vamos bater acho que o Sérgio Vaz dispensa apresentações, né? Um dos precursores aí da poesia periférica, um cara que é referência para muita gente mesmo, eu também sou muito fã dele. Depois, no dia 10, a gente vai ter uma aula de produzindo seu podcast. Não sei quantos de vocês já têm familiaridade, escutam podcast, mas o podcast tem voltado aí com uma força e tem conquistado espaços interessantes de audiência, né? Então a gente achou importante também trazer uma reflexão e boas práticas e dicas sobre como produzir o seu podcast. Depois, no dia 11, a gente vai falar um pouco de comunicação do projeto cultural. Vamos ter a honra de receber aqui a Carol Pascoal, assessora de imprensa, talvez a principal assessora de imprensa hoje de projetos musicais no Brasil. Ela é assessora de imprensa do Koala, ela é do Coma Festival, a assessora de imprensa da Elza Soares, do Djonga, do Emicida, enfim. Depois procurem aí, Trovoa é o nome da empresa dela, Trovoa Assessoria. Vocês vão conhecer. Ela vai vir contar pra gente justamente o case do Amarelo, do Emicida, por ser um case meio multiplataforma, com várias linguagens, então a gente vai conhecer um pouco os bastidores da comunicação, de como foi pensado o lançamento do Amarelo, do Emicida. Puta honra ter aí a Carol entre nós, tá? E aí depois, para fechar, no último final de semana, a gente vai ter aí uma aula de marketing digital, focado muito em divulgação em redes sociais, né? Acho que também dispensa falar por que isso é necessário, então a gente vai estar aí falando um pouquinho sobre marketing digital, perfil, impulsionamento, vamos receber aí algumas dicas disso. E aí, por último, a Cris, que é outra parceirona nossa, volta para falar um pouquinho sobre captação de recursos, editais, patrocínio, que beleza, construir meu projeto, tenho uma ideia onde eu posso buscar grana para fazer isso profissionalmente, né? Então, um pouco esse é o panorama do Criando Criadores. Vou falar para vocês agora um pouquinho da parte prática. Então, a parte prática, a gente está chamando de laboratório de live. O pessoal do Movimento Cultural Hermelino Matarazzo, nessa transição do físico para o online, foi muito ágil e montou um estúdio dentro da ocupação e começou a fazer lives de altíssimo nível. Acho que diversas pessoas aqui já devem ter assistido algumas. Então, nesse contexto de produção cultural que sai do campo presencial e vai para o campo digital, né, virtual, a gente achou que era legal oferecer essa oportunidade para quem tiver interesse em participar da gravação dessas lives no estúdio da ocupação, tá? Amanhã na aula e no Zoom a gente vai poder combinar melhor isso, mas são essas as datas, os horários a gente vai passando caso a caso, mas para quem tiver interesse, a gente vai estar fazendo essas atividades presenciais com todo cuidado, máscara, álcool gel, limite de pessoas dentro do estúdio, mas para ser uma oportunidade, primeiro de quem não conhece, conhecer a Ocupação Cultural Matheus Santos, que é um lugar maravilhoso ali em Hermelino, com um trabalho gigante de defesa, de resistência, de promoção cultural, enfim, tirar o chapéu mesmo pro corre da rapaziada. Então a gente vai fazer isso. Essa não é uma atividade obrigatória, essa não é uma atividade que a gente vai contar presença.
A gente não incentiva você ir se você convive com alguém dentro da sua casa que é grupo de risco, mas se você pode, se sente seguro, vai ser muito legal também vocês terem essa oportunidade de estar vivenciando a produção dessas lives junto à galera do movimento. Beleza? Bem, para falar primeiro de produção cultural, a gente precisa ter um entendimento entre nós sobre o que é cultura, né? Eu gosto muito dessa definição das Nações Unidas, que trata a cultura como um conjunto de características distintas, espirituais, materiais, intelectuais, afetiva, que caracterizam uma sociedade ou um grupo social, né? E aí ela pode abarcar tanto as artes, mas também o modo de vida, o sistema de valores, tradições e crenças. Então eu gosto muito desse tipo de abordagem, porque coloca o fazer artístico, né, que seriam as artes aqui nesse conceito, também com valores, tradições e crenças, né? Aonde começa a questão cultural do candomblé e aonde começa a questão religiosa, né? A gente tem músicas, a gente tem manifestações artísticas, o maracatu, até onde é cultura, até onde é religião. O terreiro de maracatu é igual uma macumba, é dança, é religião, é reza, e vai falar que não é cultural também, né? Inspirou Nação Zumbi, Chico Science, Mangue Beat. Então, assim, eu gosto muito dessa definição justamente porque coloca, inclusive, o modo de vida, né? Então, você imagina o cara do interior que faz o seu queijo do mesmo jeito que o vô fazia há mais de 100 anos atrás. Cara, esse saber popular é um ativo cultural, né, dessa pessoa, assim. Então, eu gosto muito dessa caracterização, e principalmente também porque ela fala que caracteriza uma sociedade ou grupo social, né? Então, em certas áreas da cidade, por exemplo, o funk pode ser visto como preconceito e tal, mas em outras áreas da cidade ela é uma manifestação cultural genuína, potente, altamente mobilizadora, né? Então, essa perspectiva de tratar a cultura por grupos sociais é algo que eu gosto bastante também nessa definição. Bem, para pensar produção cultural hoje em dia, a gente precisa dar uns passos para trás e entender um pouco de como o mercado veio se comportando, né? Lá atrás, e aí estou falando Idade Média, a cultura tinha o poder local, né? Desde do bobo da corte, mas as companhias de teatro também eram todo mundo locais, assim, era tudo da cidade e tal. Eu acho que, na minha visão, a partir dos anos 50, 60, a cultura e as manifestações culturais, algumas delas começam a ter uma capilaridade e uma força de chegar global no mundo inteiro, né, como sucessos lá atrás, como Beatles, que eu acho que foi talvez o primeiro fenômeno global assim de massa do ponto de vista cultural. Mas depois vem com as bandas todas dos anos 60, 70, né? Rolling Stones, o próprio Brasil com a Bossa Nova, isso tudo transforma alguns ativos culturais em ativos econômicos, né? As pessoas começam a perceber que a cultura, que circula muita grana em torno da cultura, né? E isso gera uma profissionalização do mercado. Por outro lado, também começa a acontecer um reconhecimento do governo, e aí no Brasil isso é bem mais recente, é dos anos 80, mas começa também a ter um reconhecimento dos governos como a cultura como uma atividade pública, de interesse público, né? Então, de novo, voltando ao exemplo do cara que produz queijo no interior de Minas, esse saber popular é uma forma dele ter um ativo cultural de produção, né? E o governo reconhece que é importante isso ser reconhecido, isso ser incentivado para que isso não se perca. Então, a gente começa a ter uma demanda
por profissionalização no mercado para quem mira a cultura como ativo econômico e começa a ter apoio dos governos no fomento a atividades que não têm essa força do ativo econômico, né? Então, os investimentos em patrimônio cultural, em patrimônio histórico, investimento em acervo, investimento recentemente aí na lei de fomento à cultura das periferias. Isso tudo é investimento público, a partir do momento que os governos reconhecem a importância da cultura como ativo de identidade, de reforço, enfim, tem uma série de questões que justificam esse investimento público na cultura. Eu acho que a mais forte delas é o aspecto da identidade, porque a cultura, sem dúvida nenhuma, molda bastante a nossa identidade individual, né? Dependendo de onde você está. Se eu tivesse nascido, esqueci o nome daquela tribo africana que quando as pessoas morrem vira festa. Não estou falando do meme do caixão, não. Tem algumas tribos africanas que quando a pessoa morre é uma festa. As pessoas se alegram porque elas acreditam que a parte ruim da vida acabou e agora começa a parte boa. Se qualquer um de nós tivesse nascido lá, provavelmente no dia que seu pai ou sua mãe morresse, você ficaria muito feliz, né? A gente nasceu na cultura brasileira e vamos provavelmente sentir bastante saudade dos nossos entes quando eles partirem. Uma outra questão que começa a chamar muito a atenção nesse contexto é a cultura como mobilizadora de audiência, né? Ainda mais nos últimos 5, 10 anos, com esse advento das redes sociais, os perfis, os próprios artistas começaram a ser seus próprios canais de mídia, então eles têm uma força de audiência muito grande. Quando a gente faz um festival de música, como Natura Musical ou como Coquetel Molotov, uma das coisas que a gente olha na hora de construir uma curadoria é quantas pessoas esse artista leva no meu show, né? Para a gente ter um equilíbrio e poder ter espaço para artistas que não mobilizam tantas as pessoas, mas tem artistas que sozinhos levam 10, 15 mil pessoas para um lugar para ver um show, né? Então a cultura tem essa força, né, de mobilizar as pessoas. E aí isso tudo gera um aumento do interesse tanto do público quanto do privado em se relacionar com esses ativos culturais, né? E aí nesse contexto surge a necessidade desse profissional que consiga manejar e sistematizar o trabalho do fazer artístico, incluindo a promoção, a administração, comercialização e outras muitas coisas, né? Então, essa necessidade do produtor cultural, ele nasce, essa função, essa profissão nasce a partir de uma série, eu tentei resumir aqui, mas eu acho que vai muito além disso, né? Tem a questão dos institutos, das leis de incentivo e tal, mas nasce a necessidade de ter alguém preparado para apoiar esse trabalho artístico, porque esse trabalho artístico hoje já não é mais uma coisa artesanal, né? É um trabalho artístico que é profissional, tem muita gente vivendo de arte, tem muita gente vivendo de cultura, e para fazer isso bem feito a gente tem que se profissionalizar, né? Então é esse o papel hoje do produtor cultural. Mas quem que é esse cara hoje, né? O que ele faz? Vamos falar disso? Então, o produtor cultural hoje, eu tento definir, tá? Tudo isso que a gente vai falar aqui não é nada fechado, galera. Não vamos entender isso como algo pré-determinado. Estou tentando dar para vocês aqui um panorama do que é isso, para que vocês possam ter a compreensão de vocês, tá? Isso aqui não é aula de matemática onde 2 mais 2 é 4, tá bom? Então, quem é esse produtor cultural? É aquele que, sem necessariamente ser o criador da obra artística, ele se envolve com esse trabalho, seja planejando, seja fazendo a gestão, mas basicamente é a pessoa que cria as condições para que os artistas, ou os criadores, ou os artesãos façam os seus trabalhos culturais, né? É um cara que ele ajuda a produzir o ativo cultural sem estar relacionado diretamente com ele, né? Em geral, esse cara trabalha
em contato direto com esses criadores, coletivos, artistas, mas ele também abre o diálogo com empresas, poder público, instituições culturais, justamente por conta daquilo que a gente acabou de falar, né? Do mercado cultural, do contexto cultural hoje, está muito amplo, tem muitas frentes de trabalho, muitas demandas da profissionalização desse setor. Então, esse produtor, geralmente, ele, além do contato com os artistas, ele também abre a agenda para falar com o poder público, com empresas, instituições, outros produtores para firmar parcerias e tal. Aí alguém aqui que tem um trabalho artístico vai falar, pô, mas eu não tenho condição de contratar esse produtor e não tenho condição de ter um produtor cultural. Tudo bem, vários artistas começam sendo o seu próprio produtor cultural. Mas aí a dica que eu dou é, fica atento às competências e habilidades que um produtor precisa ter e veja se você tem essas habilidades, porque às vezes você não tem, e aí, pô, chama um amigo para fazer um corre na faixa, divide o orçamento com ele, acha os recursos que você tem de competências e habilidades no seu entorno. Então, às vezes é isso, você não é bom de administração, mas tem um amigo que pô, me ajuda a fazer a planilha. Você pode ser o seu produtor, mas não esqueça que você não tem todas as competências que precisa. Tem muito artista que tenta fazer tudo sozinho, e das duas uma, ou ele produz mal, ou ele começa a ficar tão cheio de coisa relacionada à produção, pagamento, gestão, ele começa a criar mal. É um conflito muito grande, principalmente para artistas que estão começando e estão aí tentando construir, consolidar suas carreiras, porque ele precisa mesmo ser o próprio produtor, por questões óbvias, mas ao mesmo tempo é isso, o artista trabalha com uma linguagem mais lírica, poética, musical, estética, e geralmente em produção a gente vai precisar um pouquinho mais do lado esquerdo do cérebro, que é matemática, raciocínio, enfim. Então eu acho que tenha atenção a isso, né? Se você é um artista ou um criador e não tem quem possa te ajudar com a produção, fique atento a quais competências você precisa trazer para perto, porque sozinho é bem mais difícil. Beleza? Então, tentando passar para vocês aqui um pouco desse olhar, né, do produtor e de um pouco qual o papel dele assim dentro de um trabalho artístico, né? Então, o produtor é quem define os objetivos claro e estabelece a estratégia para se alcançar, né, para chegar nesse objetivo. Então, vou usar o meu exemplo, né? Eu conheci a Ana Garcia, que é a idealizadora do Festival Coquetel Molotov lá em Recife. Desde que eu conheci o Coquetel Molotov, eu virei muito fã do festival, por várias razões, mas virei muito fã e sempre falava com a Aninha de, poxa, vamos levar isso para São Paulo, esse festival é do caralho, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas, enfim, difícil, caro, mas aí eu tracei um pouco esse objetivo, trazer o festival para São Paulo. E aí pensei um caminho de como fazer isso. Pô, então tem uma lei aqui estadual de incentivo à cultura que a gente pode inscrever o projeto, se for aprovado, a empresa que investir nesse projeto não paga imposto ou deduz o que ela investe do imposto. Eu tenho um amigo ali, eu tenho um amigo aqui, vou conversar com ele e tal. E fui montando um pouco esse caminho para a gente conseguir fazer isso. E aí, em 1 ano e meio, a gente conseguiu. A gente trouxe o Coquetel Molotov em 2018 para São Paulo, fizemos shows lá bem legais com Karina Burr, Tuyo, Baco Exu do Blues, um coletivo trans maravilhoso que era o Coletividade Namíbia. Enfim, fizemos uma bagunça boa. Então é isso, o produtor é aquele que vai falar, poxa, eu quero gravar um disco. Eu quero captar um recurso para fazer um single. Eu quero entrar e emplacar meu show em algum equipamento público algum equipamento cultural público. Poxa, beleza, temos esse objetivo. Quais são os caminhos?
Eu quero tocar de graça numa fábrica de cultura. Qual fábrica de cultura tem mais a ver com o seu som? Quem que você tem que procurar na fábrica de cultura? Já foi lá, já conversou com essa pessoa, já abriu o contato, o diálogo com ela, né? Quando a gente recebeu a incumbência de fazer um trabalho cultural aqui na Zona Leste, eu vim atrás de pessoas que trabalhavam com cultura na Zona Leste. Eu não sou da Zona Leste, eu conhecia São Mateus, Itaquera, mas também não era a minha área de conforto. E eu vim conversar com quem já estava trabalhando cultura aqui há mais de 10 anos, porque esse era o meu objetivo, isso fazia parte do meu caminho de construir um projeto que eu acredito estar conectado com pessoas que têm legitimidade no que a gente vai fazer. Então, se a gente vinha trabalhar cultura numa região de Hermelino, poxa, quem são as pessoas que estão trabalhando cultura lá? Como que eu vou achar essas pessoas? Fui atrás de um mano que eu conheci ali em São Mateus, que é o Negutinho do São Mateus em Movimento. Ele me apresentou para um outro camarada que tinha um trabalho em parceria com o movimento, que era o Aloysio, e por causa do Aloysio a gente fez essa ponte aqui. Eu vim aqui, conheci o Douglas, o Gustavo, a Nanda, o pessoal todo aqui do movimento, e aí a parceria se deu. Então, assim, lá atrás a gente tinha um objetivo, que era fazer esse projeto conectado com pessoas que têm legitimidade no território, que já trabalham cultura no território. E aí eu fui traçando um caminho de como eu ia conseguir conversar e chegar e apresentar o projeto para essas pessoas. E aí a gente foi trazendo esse caminho até que a gente chegou aqui, construiu, o pessoal colaborou muito, ajudou muito a gente a conceber o projeto e a criar o projeto, e são parceiros nossos aí há 3 anos. Então, esse é um papel fundamental do produtor, assim, ter essa visão do caminho, né? Aonde eu quero chegar e olhar para o caminho. Um pouco do que eu estava falando, né? Esperado do produtor que ele olhe para os recursos que tem. A gente nunca, galera, nunca vamos ter todos os recursos que a gente precisa. Nem o Rock in Rio, nem o Lollapalooza tem toda a grana que eles gostariam de ter. Quanto mais a gente fazendo projeto pequeno e tentando fazer projeto cultural na quebrada. Então, assim, só que a gente tem muitos recursos, velho. A gente tem parceria, a gente tem amigo, a gente consegue levantar uma ou outra grana, passa um chapéu, faz uma vaquinha online, consegue um patrocínio, consegue emplacar um projeto no Vai, consegue entrar num edital de fomento da lei. Enfim, mapeie o produtor, né? Mapeie esses recursos. O que eu tenho na minha rede? Quem pode me ajudar nesse caminho que eu acabei de desenhar? Né? É isso. Quando eu falei, puxa, quero me conectar com alguém de Hermelino Matarazzo, que trabalha a cultura lá, eu tracei esse caminho. Eu falei, cara, quem pode me apresentar para essa galera? Quem pode me ajudar a identificar quem são essas pessoas que tem mais a ver com o meu projeto, que tem mais a ver com essa causa da resistência, da promoção cultural periférica? Então, eu mapeei na minha rede quem poderia ir me abrindo esses caminhos, e os caminhos foram sendo abertos, né? Então é isso, o produtor deve ter essa capacidade de ler quais recursos você tem e quais você eventualmente não tem para tentar ir atrás, seja contratando, seja construindo parceria, né? O produtor lê essas oportunidades do entorno. Então, assim, poxa, eu viro e mexo, tô dando uma volta, vou num show, ia num show, né? Puta merda, que saudade de um show, galera. Nossa, tá foda essa pandemia, né? Parênteses aqui na aula, porque é um desabafo, tá foda. Mas vai passar, vamos ficar firme, todo mundo cuidadoso aí, vai passar. Então vamos lá, o produtor lê, o que eu ia falar é que direto eu ia num show, e às vezes em quebrada ou no interior, também gosto muito de movimentos tradicionais, congo, congada, candombe, e eu via alguns talentos, seja uma pessoa cantando bem, seja um cara batendo tambor muito forte, eu identificava esses talentos, né? Quando eu fui no Coquetel Molotov em Recife, eu identifiquei lá uma oportunidade, um festival que tinha uma grande participação do público LGBTQI, que era um festival onde a diversidade era viva, não era uma coisa forçada. Então isso eu falava, caralho, isso é uma oportunidade, é um evento que tem mercado, que tem espaço para ter mais
potência, mais amplitude. Então, o produtor é esse cara que tenta ler as oportunidades que tem, tenta ler o entorno, as redes, os amigos, para identificar oportunidades, né? Você não necessariamente vai ser produtor de uma banda só, você pode ser produtor hoje de um disco, amanhã de um festival, amanhã de um curso de formação. Então isso está muito dentro de cada um, né? O que você quer produzir, o que você quer levar para frente como trabalho. Então no meu caso, eu vou me conectando a projetos que vão fazendo sentido para mim, né? E aí essa capacidade de ler e identificar oportunidades, se você quer ser um produtor cultural, é bom você estar sempre atento, estar sempre frequentando espaço, conhecendo gente, trocando ideia, trocando cartão, seguindo gente no Instagram, chamando gente para te seguir. É um trabalho muito vivo e isso faz parte do trabalho. Isso é trabalho. Você ir em show, você frequentar eventos, você colar na quebrada vizinha para ver como a galera está fazendo, isso é trabalho de produção. Eu já falei disso, né, do cara que identifica as competências que tem e que não tem, e aí quando você não tem uma competência que você precisa, você tem que adquirir. Você pode pagar alguém para fazer, mas você pode adquirir, procurar curso online. Hoje a internet ajuda isso muito, né, gente? Tem muita coisa boa na internet. Só tomar cuidado para não cair nos fake news lá, mas procurando direito a gente acha muito conteúdo legal, muito curso legal, muito vídeo legal. Dá para se preparar bastante hoje com acesso à internet, né? E aí, por fim, o produtor é o camelo, né, cara? É o que acompanha o trabalho do começo ao fim e que tenta ter uma outra habilidade muito importante do produtor cultural, tentar antecipar os problemas. Você precisa olhar para o caminho que você está traçando e falar, beleza, onde eu posso ter problema? Né? Você precisa olhar para o seu evento, quando você chegar lá e ver seu evento, e falar, cara, ali pode dar uma fila, porque isso aqui não está sinalizado, ninguém vai ver que aqui é um banheiro. Putz, essa grade aqui está meio solta, alguém pode esbarrar. Putz, esse fio aqui tem que passar uma fita e pregar ele no chão, porque alguém pode tropeçar. A gente tem que antecipar problemas. Sabe por quê? Porque senão o problema é você que vai resolver. Entendeu? Porque você é o produtor, velho. Se estourar o fio lá, para quem que eles vão chamar? Você. Se começar a dar fila na entrada, empurra, bababá, quem vai ter problema? Você. Se seu disco não chegou a tempo no estúdio para fazer a master e o disco não vai sair na hora, você não vai poder mandar para a fábrica, quem vai ter que pagar a multa? Você. Se você não acompanhar o trabalho e sua prestação de contas de um edital que você recebeu não tiver certinha no final, quem vai ter problema? Você. Então, antecipar problemas é uma grande virtude do produtor. A partir da hora que você traça esse caminho da sua estratégia de produção, você conseguir identificar quais são os problemas possíveis, os tropeços possíveis nesse caminho e tentar se antecipar a eles, golaço. Vamos falar um pouquinho então sobre esse perfil do produtor. Só um parênteses, eu estou gravando essa aula, cada slide eu falo, aperto play e solto, assim, é muito estranho, viu, rapaziada? Não sei se vocês vão ter oportunidade, é muito estranho. Espero que funcione, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí. Para mim é muito estranho, e mais estranho ainda é não ver vocês, porque quando a gente está fazendo isso ao vivo, a gente vê a cara de vocês, consegue ver quem está interessado, quem não está, as perguntas já vão surgindo e vão encaminhando a conversa. É estranho, tá divertido aqui, mas tá estranho. Mas depois, daqui a pouco no Zoom, vocês passam o feedback para me contar se funcionou. Vamos lá, eu tentei trazer aqui alguns aspectos comportamentais e habilidades ligadas ao produtor, tá? A respeito de comportamento, né? Isso que eu já falei. O produtor precisa ser um cara que consegue planejar, que consegue olhar para esse caminho de coisas a fazer e traçar um passo a passo, mas ele tem que ser mão na massa, velho. Não existe produtor bom que só fica sentado na cadeira. Você tem que ir pra rua, você tem que fazer, você vai na lojinha, você liga pro motoca, você vai buscar, você vai levar, você vai abrir a festa, você vai fechar a festa, assim. Tem que gostar de pôr a mão na massa, senão
Senão não tem como, né? Precisa ter algum tipo de aptidão para liderança, porque quando você vira essa pessoa que centraliza essa estratégia de produção, esse caminho de produção, as pessoas vêm perguntar para você, né? O que é para fazer agora, qual é o próximo passo. Você tem que saber demandar das pessoas, né? Você tem que ter essa coisa de liderança. E saber demandar é muito difícil, né? Sem parecer arrogante, sem parecer mandando, sem desrespeitar as pessoas. É muito difícil isso. É uma habilidade que precisa um comportamento que a gente precisa ter isso desenvolvido, assim, muita atenção, porque uma palavra mal dada, mal colocada, pode te colocar como uma pecha de arrogante, como uma pessoa que não respeita o trabalho dos outros, o ponto de vista dos outros, né? O trabalho de produção ele é muito cansativo, às vezes muito estressante, então você precisa ter algum tipo de liderança, né? Adaptação e colaboração, então assim, você precisa conseguir se adaptar facilmente. Então, às vezes, você vai trabalhar com uma banda, cara, o cara só trabalha bem na madruga, o outro chega sempre atrasado, a outra só come vegano. Você precisa conseguir se adaptar a isso e não deixar isso atrapalhar o seu corre, porque, se a gente for ficar toda hora que aparece uma pedra no caminho, a gente, puta merda, chutei a pedra aqui, ai meu pé, cara, você não vai chegar no final da sua caminhada, assim. É um caminho cheio de percalços, é um caminho que tem muita fogueira de vaidade, é um caminho que tem, em alguns casos, envolvem grandes interesses econômicos, alguns envolvem interesses empresariais, por exemplo, de um patrocinador, que você tem que saber se adaptar, né? A gente tem muitos desafios com o nosso patrocinador, que é a ArcelorMittal, mas eles são muito abertos para receber nosso feedback, eles colaboram, eles trocam ideia, eles acreditam no projeto. Mas a gente precisa entender que existe um patrocinador que tem interesses genuínos de investimento cultural, mas que também tem interesses mercadológicos. E está tudo certo. Se o interesse mercadológico não entrar no mérito cultural e vice-versa, se o cultural não atrapalhar o mercadológico, tá tudo certo, ganha-ganha para os dois lados, né? Só que a gente tem que saber se adaptar. Tem muita gente que olha para um patrocínio empresarial e fala, não, vendeu a alma pro diabo, não sei o que. Cara, eu acho uma visão imatura. Se a empresa não interfere no meu trabalho artístico, não tem nada de vender a alma, pelo contrário, estamos somando e produzindo juntos, né? Então, mas a gente precisa se adaptar. A gente precisa conseguir entender o lado do outro e precisa ter uma postura de colaboração, né? Eu acho que o bom produtor cultural não é aquele que fala isso não é comigo, vai falar ali com o outro irmão. Esse não é definitivamente o bom produtor cultural. O produtor cultural isso não é comigo, peraí, vem aqui comigo, vamos ali resolver junto, né? Então, você tem que estar envolvido e imbuído de colaborar com esse trabalho, de fazer ele acontecer, mesmo assumindo atividades que não são suas, mesmo assumindo papéis que não são seus, né? A questão da comunicação, cara, tem que gostar de falar, de ouvir. Basicamente, quando você está no campo, principalmente, falando e ouvindo o tempo todo. E aí tem que ser muito atento, tem que saber ouvir. Às vezes vem alguém estressado desabafar, às vezes vem um produtor de um artista da chilique. Você tem que saber ouvir. Cuca fria, sangue frio, ouve. Empatia, se coloca no lugar dessa pessoa. Por que ela está nervosa desse jeito? Será que ela está com algum problema? Aconteceu o quê? Né? Então, tem que gostar de se comunicar e tem que trabalhar um pouco isso, de conseguir ter esse olhar empático aí para o outro, né? Tem que ter flexibilidade, o plano muda o tempo todo, né? Olha aí o Criando Criadores, vou contar rapidamente para vocês, a gente abriu inscrição em março, peça de comunicação aprovada, post programado no Facebook, pandemia. Suspendemos tudo um dia antes, tem aí o cartaz, depois a gente pode mostrar, tem aí o cartaz da abertura da inscrição, se não me engano era 16 de março. Pandemia, fechou tudo, sem convívio social, isolamento, acabou. E aí?
Vamos ficar sem fazer? Não, flexibilidade. Como vamos fazer? Vamos olhar quando volta, vamos esperar, vamos desenvolvendo linguagem, como a gente pode fazer online. E aí a coisa foi andando e foi acontecendo. Então precisa ter flexibilidade. Atitude de serviço, humildade. Eu boto muito isso porque tô cansado de ver produtor e artista com o narizão em pé, nem dá um salve, não cumprimenta ninguém, não fala nada. Meu artista quer isso, meu artista quer aquilo. Bicho, beleza, mano, eu vou trabalhar contigo, mas assim, na próxima nós vamos chamar outro, porque a gente tem que ter essa atitude. Se você quer ser um bom produtor, você tem que ter essa atitude de serviço mesmo. Você está ali para trabalhar pelo produto, pelo projeto cultural, vai engolir sapo, vai ficar estressado, vai ficar nervoso, vai ter problema, mas a sua atitude, se for de humildade e tiver essa visão de que, cara, o meu objetivo é fazer esse show acontecer, o meu objetivo é fazer esse disco sair, o meu objetivo é fazer esse clipe pro ar. Não fica, de novo, se apegando em pequenas mazelas aí do dia a dia, porque serão muitas. Produção cultural é correria, é vida louca. É cada dia uma coisa, é cada dia um desafio novo, é cada dia um susto. A gente às vezes romantiza, né? Produção cultural, trabalhar com os artistas, fazer festival, ó, galera, é vida louca, é treta, é treta. Divertido pra caralho, a gente se diverte, a gente se realiza, a gente se encontra, né, emocionalmente. Quando você produz durante 2 anos um evento, chega lá o evento lotado, todo mundo pulando, dançando, um artista feliz, indo embora feliz. Putz, é uma sensação maravilhosa. Mas o caminho é bem acidentado. E algumas habilidades aí, pulando para o outro bloco, que eu acho que é um pouco isso que a gente precisa estar atento para desenvolver. Né? Administração, eu já falei, você vai lidar com grana, você precisa saber lidar com grana. Conhecimento de mercado, cara, você precisa saber um pouco de mercado. Você precisa entender um pouco sobre distribuição digital de música. Se você está se propondo a produzir um disco de uma banda, né? Você precisa entender um pouco sobre monetização no YouTube, se você está subindo lá um clipe da sua banda. Cheio de palestra, de TED e de oportunidades aí também de aprendizado na internet, né? Precisa ter uma habilidade importantíssima de lidar com pressão. O produtor cultural é cobrado de todos os lados, do patrocinador, do governo, do artista, da equipe. Você precisa lidar com pressão, você precisa saber lidar com pressão, você não pode espanar, você não pode sair gritando, você não pode desesperar. Poxa, o evento lá do Racionais no Jardim Ângela, tava tudo montado, show agendado, ingresso distribuído, 25 mil ingressos distribuídos, campo de futebol todo cercado, era um campão de várzea, um terrão, todo cercado, bonitão, cenografia, som passado, tudo montado. Um dia antes, 3 horas da tarde, começa um temporal em São Paulo. Um temporal, vento, chuva, caiu uma torre, o campo de várzea lá de terra virou, você pisava a canela e até a canela de barro. Os caras do som falando, bicho, isso aqui não tem condição de segurança técnica, pode dar curto, pode dar choque e tal. E estamos falando de um show com Racionais, né, galera? Uma banda grande, cara, complexa, agenda cheia. Tivemos que cancelar, velho. Um dia antes. O evento foi cancelado 12 horas antes dele começar. E essa pressão de falar com o empresário Racionais, de falar com o patrocinador, de falar com todos os fornecedores que estavam trabalhando lá, que já tinham montado os seus equipamentos, as suas equipes estavam lá já sendo pagas. Foi muito foda, e aí o pessoal da banca conseguiu, graças a ter bons parceiros e todo mundo compreender a situação, na semana seguinte todo mundo foi lá e na faixa e com pequenos acréscimos aí para pagar umas horinhas extras, principalmente da galera que tinha ido trabalhar, a gente conseguiu fazer na semana seguinte aí o evento. Então assim, a pressão é pesada. Tem que ter uma habilidade de negociação para todos os lados. Se você vai lidar com orçamento, você vai negociar com todo mundo.
E quando eu estou falando de negociação, eu não estou falando de pechincha, eu não estou falando de conseguir mais barato e economizar dinheiro, ganhar dinheiro. Eu estou falando de negociação de olhar para os recursos que você tem e usar eles da melhor forma, né? De negociar qual o tamanho do seu investimento em assessoria de imprensa do seu projeto, olhando para o orçamento dele. E aí você precisa convencer, você precisa mostrar para essa assessora de imprensa que você quer contratar os ativos e o que seu projeto agrega para o portfólio dela, né? Porque é isso, essa negociação pode fazer com que ela tope vir por uma grana que está ao seu alcance, se você conseguir mostrar para ela o que o seu projeto agrega no portfólio comercial dela, por exemplo. Isso é uma habilidade de negociação que não está em conseguir o preço mais barato da assessoria de imprensa, está em conseguir juntar interesses, identificar o interesse do outro com o seu interesse e transformar isso num negócio ou numa parceria. E aí 2 conhecimentos mais técnicos, que é logística e conhecimento técnico mesmo da área que você for atuar. Então, se você for atuar produzindo um disco, você tem que conhecer um pouco sobre a dinâmica de um estúdio, você tem que conhecer um pouco sobre técnica, sobre mix, sobre master, né, sobre distribuição digital. Se você está querendo fazer um evento nos moldes de um festival, cara, você tem que conhecer um pouco sobre estrutura de palco, sobre estrutura de som, sobre estrutura de camarim. Então, esses conhecimentos também são importantíssimos, né? Logística, porque logística é importante para tudo, né? Que horas começa, que horas termina, que horas eu preciso chegar, que horas eu preciso sair. Logística é importante para tudo. E esses 2 itens, que é logística e conhecimento técnico, eu acho que são os mais difíceis da gente aprender sozinho. E aí, esses eu acho que o melhor lugar para aprender é trabalhando no campo. E aí eu sugiro para quem não tem experiência que busque estágio, oportunidade de trabalho só com ajuda de custo, mas são conhecimentos importantíssimos, mas a gente adquire eles mais no campo. É uma pena esse ano a gente não ter o nosso evento físico, porque a ideia de fazer o evento físico com os alunos é essa, né? Os alunos que já fizeram o evento com a gente, com certeza desenvolveram conhecimentos técnicos e de logística e tiveram essa vivência na prática. Então, isso vai ser uma pena, mas espero que no ano que vem a gente possa estar desenvolvendo aí esse projeto físico e espero que vários de vocês estejam com a gente para que a gente possa ter essa experiência aí junto, tá bom? Vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho? Então vamos lá, rapaziada, mercado de trabalho. Tem um mercado, né, devido a isso, tudo que a gente vem falando, tem um mercado, ao meu ver, emergente para esse trabalho de gestor ou de produtor cultural. Não falta função necessitando pessoa capacitada para assumir, né? Tem muitas possibilidades de trabalho dentro desse campo que a gente está falando da produção cultural, né? Então, por exemplo, você pode trabalhar numa área artística ou cultural, você pode trabalhar num espaço público, num SESC, num teatro do seu bairro, você pode trabalhar no terceiro setor, numa ONG, você pode trabalhar numa instituição como um Itaú Cultural, como uma fábrica de cultura, você pode trabalhar num museu, galeria, circo, enfim. Você pode trabalhar também em eventos, né? Festivais, circuitos de show, festas, né? Você pode produzir encontros, sarau, né? Você pode trabalhar em eventos pontuais. Você pode trabalhar a questão da indústria fonográfica, com gravação, distribuição. Você pode trabalhar no setor editorial, com publicação e tal. Tem muitas instituições em nível municipal, estadual e federal que trabalham a questão cultural, né? Tem oportunidades, inclusive no setor público, vira e mexe, tem aí timeline, a gente posta de vez em quando no nosso perfil do Insta algumas oportunidades, fiquem de olho lá. Tem o mercado privado, né, de agências, produtoras, que são imensos, empresas que trabalham com gestão e produção cultural, e tem os grupos culturais ou comunitários, que eu acho que fala mais com os trabalhos que a gente faz por aqui, né? Então, a banda Chá da Tarde, que está aí, um salve para a rapaziada, que é aqui do Queralux, vizinho da ocupação,
que tem um trabalho lá cultural dentro do território, que está agora expandindo a sua atuação. Tem um trabalho, um grupo cultural, o MC, do pessoal do Laboratório Fantasma lá na Zona Norte, né, tem um trabalho ali de um grupo de pessoas que está ali produzindo, fazendo, desenhando estratégias, implementando. E trabalhos comunitários também, desde artesãos até pessoas que trabalham com atividades manuais e tal, que também precisam de produção. Né? Não é porque a atividade é pequena que não precisa de produção. Né? A gente, uma vez, estava dando uma oficina de economia criativa e tinha um cara participando que ele era pintor. Ele era de Angola, estava no Brasil já há 3, 4 anos, e ele era pintor, dava aula de pintura na quebrada, e fazia uns quadros africanos bem legais, com uma estética africana, assim, bem legal. Ele falando com a gente que tinha dificuldade, que vendia os quadros muito baratos. Ele estava ali perto da sub de M. Boimirim. E aí, a gente falando de distribuição e falando um pouco de produção, um mano colou nele e falou: mano, seu trabalho é legal demais, você tem que levar lá na Paulista para vender. No fim de semana tem uma feirinha lá no MASP, sei lá. O camarada levou 10 quadros no domingo seguinte para Paulista. Ele vendia os quadrinhos dele a 10 conto na quebrada. O mano que falou com ele para levar para Paulista pôs o preço lá a 50 e vendeu todos os quadros. E ele passou a vender na Paulista lá, ele leva lá, está lá até hoje. Isso é um pouco o olhar de produção, né? O cara tinha um ativo cultural, mas precisava de um olhar de distribuição e comercialização, e o cara identificou o potencial no trabalho, lembra lá dos slides passados, identificou a oportunidade no seu entorno, enxergou que de repente o público que frequenta, provavelmente ele conhecia essa feirinha da Paulista, ele enxergou que esse público talvez tivesse interesse no trabalho artístico dele, ele teve a esperteza e a inteligência de perceber que 10 reais lá em Boimirim podia ser ok, mas na Paulista era muito barato, que podia ser 50, e o óbvio aconteceu, né? O trabalho dele foi reconhecido, o trabalho dele foi remunerado, e o trabalho do produtor também, que eu não lembro como que eles se combinaram lá, mas o produtor também ganhou uma parte. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente está falando. A produção, ela pode trabalhar desde os mega eventos, Rock in Rio, Lollapalooza, festivais imensos, até eventos de menor porte. Vamos olhar uma foto aqui só para discutir umas coisinhas. Essa foto aqui é de um Lollapalooza, não sei o ano. Eu gosto de mostrar ela, tem muita gente aí curtindo o festival, mas o que eu gosto de trazer reflexão é, se vocês olharem atrás do palco, tem uma cidade ali. É uma cidade mesmo. Tem caminhão, tem ambulância, tem bolsão de banheiro, tem tenda grande, tenda pequena, carro, ônibus, container. Tem muita gente assistindo o show, mas tem muita gente trabalhando. Tem muita gente por trás de um evento desse. Né? Tem a pessoa que foi visitar antes, o produtor de locação foi visitar antes o autódromo para pensar onde vai ser montado o palco 1, onde vai ser a tenda 2, onde vai ter banheiro, onde vai ter bar. Né? Tem um produtor que faz isso. Aí depois vem um produtor de montagem, que é um cara especializado em estrutura, que vai acompanhar a montagem dos palcos, das tendas, ver se está tudo seguro, colocação de piso, não sei o que. Depois vem o produtor de comunicação, que vai colocar as testeiras de palco, esses totens laranja aí do lado, as placas de sinalização. Depois vem o produtor de palco para receber o som, que vai montar o som. Depois vem o produtor artístico para ver se os equipamentos de som estão de acordo com o que o artista pediu. Depois vem o artista passar o som, aí tem o técnico de som, enfim. Tem a turma da limpeza, tem a turma de apoio, de orientação, assim. Quando a gente vê um evento desse acontecendo, às vezes a gente não tem esse olhar, mas tem muita gente trabalhando por trás desse evento. Nessa tela seguinte eu trago aí um pouco a reflexão também do trabalho do Emicida com o Amarelo. Quando a gente olha esse trabalho que eles lançaram,
Ah, pô, muito legal e tal, lindo, curti, não curti, cada um tem sua opinião, mas a gente vai ter oportunidade de ver isso na aula da Carol de comunicação, mas assim, tem muito trabalho por trás desses artistas, né? A Pablo, ela anda com maquiador, figurinista, o Emicida tem preparador vocal, tem figurinista que ajuda ele nas estéticas, Maju faz aula de canto, enfim, tem um universo de profissionais por trás de cada um desses artistas. Acho que a última vez que eu conversei com o Fiote, que é o irmão do Emicida, ele me falou que tinha acho que 20, 30 pessoas trabalhando no Laboratório Fantasma, né? Muita gente por trás, empregos diretos, tá? Tô falando dos indiretos, não, tô falando dos diretos. Muita gente por trás de um trabalho de um artista como esse, né? Para gravar um disco, a gente vai ter muita gente por trás, né? Desde o produtor que enxergou o caminho, que captou o dinheiro, que dividiu o cronograma, o cara que preparou, o maestro que fez os arranjos, o técnico de som, o cara que faz a master, a mix, a pessoa que pensa a comunicação, ou seja, é um universo de possibilidades, um universo de profissionais que estão por trás desses trabalhos e, é, e a gente precisa conseguir reconhecer isso. Né? Quando a gente vê um show acontecendo, um artista lá no alto do palco, geralmente, quando você não tem essa visão da produção, sua emoção para ali. Né? Eu, quando entro num festival desse, eu já olho e falo, caceta, olha isso, olha aquilo, olha ali, tem gente fazendo isso, fizeram aquilo, que legal essa montagem, que legal essa solução que eles deram para a fila, que legal isso. Então, isso é importante a gente ter esse olhar sempre, né? Até para vocês acharem aonde vocês querem atuar, né? É isso, a Pablo tem um produtor de figurino, a pessoa que fica pesquisando roupas, coisas, que entende o que ela gosta, que entende como ela quer estar representada nas suas roupas e que vai atrás de referências, de parcerias com marcas, de novas pessoas que podem ajudar, ou desenhando roupa própria, ou ajudando com novas maquiagens e tal. A Emicida tem um produtor de campo que faz pesquisa e identifica oportunidades de trabalho para Laboratório Fantasma, artistas que podem vir a ser patrocinados ou apoiados pelo laboratório, enfim. Tem um universo de pessoas e de possibilidades para ser trabalhado dentro desse escopo. O que eu acho importante? Saber que não existem modelos gerais e prontos. A produção cultural é muito fluida, a gente está lidando com arte, a gente está lidando com artista. Então a gente precisa criar os nossos próprios referenciais. A gente precisa saber produzir se adaptando à nossa realidade. A minha realidade é diferente de um parceiro, que é diferente de outro, que é diferente da sua, que é diferente de quem está assistindo esse vídeo aí na mesma aula, tendo acesso ao mesmo conteúdo. Então a gente precisa entender isso, não ficar preso a modelos prontos e achar a sua forma de fazer, a sua forma de produzir. Alguns vão ter acesso mais fácil a recurso financeiro, outros vão ter acesso mais fácil a recurso humano, né? Eu falo muito isso, assim, se no centro a gente tem um pouco mais de facilidade a ter acesso a recurso financeiro, por outro lado, a gente tem muita dificuldade a recurso humano, os artistas, os talentos estão todos na quebrada, velho. É na quebrada que as gírias, a linguagem, a cultura pop brasileira passa pela quebrada. Só não vê isso quem é preconceituoso ou tem uma visão muito limitada. A quebrada dita as regras culturais, os fenômenos culturais brasileiros, 99% deles surgem nas periferias. Então a gente, se por um lado quem está no centro tem mais acesso a recurso, por outro lado tem menos acesso a recurso humano. E grana não compra recurso humano. Tem uma coisa que é do tete a tete, tem uma coisa que é da relação, que eu já vi muita gente chegar com um caminhãozinho de dinheiro e falar, tomar um não, né? Então acho que fica aí uma mensagem importante, assim,
Não se prendam a modelos previamente prontos. Se adaptem à realidade e consigam produzir, consigam reconhecer que é possível produzir em qualquer realidade. É só a gente sentar, planejar, ter o objetivo claro e conseguir trabalhar no caminho, enxergar os passos que a gente vai fazer e ir passo a passo, fazendo o que a gente está se propondo até chegar no final. Vamos lá, rapaziada. Então, como começar, né? Então é isso. Vamos lá. Busque se capacitar. Identifique onde você atua melhor nessa cadeia produtiva, né? Fico muito feliz de ver que a gente, de novo, teve uma procura altíssima aí por vagas no Criando Criadores. A gente já teve ano que teve 300 inscrições, 200. Esse ano a gente teve quase 200. Porque eu fico muito feliz de ver que as pessoas estão buscando capacitação nessa área, porque realmente precisa, né? Já falei isso 1000 vezes, vou repetir, esteja atento às oportunidades, identifique os talentos, projetos, demandas, fragilidades e potenciais no seu entorno, na sua rede, na sua vizinhança. A produção cultural demanda criatividade na busca de solução, então isso é uma das delícias, né? Na hora que a gente se depara com um problema, a gente está num ambiente que a gente pode ser criativo, a gente pode reinventar a roda. Em grande parte das vezes que isso acontece, o resultado é positivo. Crie seu projeto, seu produto. E o primeiro exercício, também já falei várias vezes, visualize ele pronto. O disco lançado, o show realizado. E aí a gente vai dando um passo para trás de cada vez para traçar esse caminho. Essa é a máxima, essa é a mensagem que eu queria deixar hoje nessa primeira aula. Assim, se você quer fazer seu disco, imagina ele pronto e vai fazendo o caminho de volta. Vai identificando as oportunidades, os talentos, as competências que você não tem, que é onde você precisa de ajuda. Depois que você tiver esse mapa pronto, começa a trabalhar. Se você começar a trabalhar atabalhoado, vai tropeçar, mano. Vai tropeçar mais do que a média. E por último, se divirta. É do caralho, a gente se diverte muito, é verdade. A gente se realiza muito. Então também se permita se divertir, curtir esse caminho, mesmo diante do estresse, da pressão, da vaidade, acha seu canto e se divirta. Bora se divertir junto nessas semanas. De novo, queria falar que eu estou super aberto, né, para ajudar, para colaborar. Esse próximo slide é essa pergunta. Né? Você já tem o seu projeto? Consegue visualizar as etapas? É o convite que eu faço para vocês aí, né? Se quiserem ajuda para visualizar essas etapas, meus contatos vão estar aí no final. Pode escrever, bora fazer conversa, vamos desenhar isso junto. Estou de verdade à disposição, gosto de colaborar. Muito aluno que até hoje me liga de 3 anos atrás para trocar ideia. Tem muito aluno que está trabalhando na equipe do Criando Criadores também. Muito não, né? Todos os produtores hoje do Criando Criadores foram ex-alunos, menos eu. E aí o convite final, vamos nessa, vamos se divertir. Estamos postando o link aí no Zoom para a conversa continuar. Estamos postando aqui no chat para a conversa continuar lá no Zoom. Quero agora também ouvir um pouquinho de vocês, conhecer um pouco vocês. Vamos pular para a sala lá e trocar uma ideia. Beleza? Até lá!